Luiz Roberto Barroso, olhando para o senhor onde o senhor estiver, o senhor perdeu as condições de ser presidente do Supremo Tribunal Federal. A decência indica que o senhor deveria se recolher e não tentar assumir essa posição. Mas a sua vaidade e de tantos outros seus companheiros aí do Supremo não lhe permite isso. Não lhe permite isso. Então cabe a quem? Cabe a todos nós. Fazer o quê? Perder o medo. Onde já se viu uma nação temerosa do que pode acontecer? Eu abri aqui o celular, porque ontem eu falei com uma juíza do Estado do Norte, eu não vou citar aqui, vou até cobrir o nome da colega, e eu citei que viria aqui a essa reunião. E ela disse o seguinte, eu vou só ler aqui a mensagem dela, ela falou assim, mostre, oh Jesus, céu novamente, mas eu vou achar. Só um minuto e eu já vou encerrar, não vou me demorar, porque eu fui convidado pelo deputado Marcel lá para a sessão da Câmara e eu vou ter um tempo expressivo lá. Ela disse o seguinte, mostre a nossa indignação. E continuou, numa outra frase, está aqui. Tenho vergonha de falar que sou juíza. O que essa juíza está falando... Pena que eu não pedi sua autorização para dar o crédito. É o que pensa a maioria, professor, a maioria esmagadora dos juízes e juízas do Brasil. O juiz hoje tem vergonha do Supremo Tribunal Federal. Só não pode falar, porque se falar, recebe um processo administrativo no Conselho Nacional de Justiça e é afastado sumariamente. Então, quando o ministro vai a uma reunião política dizer que nós vencemos tal... Posso tomar da sua água? Claro, um pouquinho? Vai a uma reunião política e diz, nós vencemos determinada corrente política, nosso deputado aqui de Brasília. Nós quem venceu? Porque ele só participa de 2 grupos. Do grupo do Supremo Tribunal Federal. Ele é um dentre 11. Ele só participa de um segundo grupo. Participou ativamente. 1 entre 7. De qual grupo ele está falando? Nós vencemos. Mas não é nada disso. Como cidadão, ok. Então o senhor participou como grupo da coligação que venceu o governo? Que está no governo, eu não estou tratando de política, olha, a política são com os senhores, minha preocupação é com o Poder Judiciário. Então, se participa desse grupo, o senhor não tem condição de ser um julgador no Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a realidade. Nós hoje, o Supremo Tribunal Federal, se tornou um poder tão gigantesco que ele governa da maneira que bem entender. Governou o país com as suas decisões 4 anos atrás. No momento, está parcimonioso, mas não se iludam, que não vão, os governantes da atualidade não se iludam. Na hora que os senhores ministros entenderem que o seu poder conquistado, agigantado, está sendo contrariado, eles vão novamente agir. Porque eles conquistaram esse poder, foram conquistando e ninguém abre mão de poder. Então, senador Magno Malta, uma reforma do Poder Judiciário, ela é urgentíssima. E os senadores e deputados têm que entender que tem que sair da competência de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Enquanto ficar, olha, o Senado me julga e eu julgo você, a população olha e diz, isso é um jogo de compadres. Isso aqui é um jogo de troca de interesses, onde um decide assim e o outro decide assim. Eu não concordo absolutamente com nada com o que disse aqui o eminente jornalista Armando Hollenberg, mas defendo, Hollenberg, o seu direito de dizê-lo. Você tem o direito de dizer. Não é?
Nós temos que ouvir até para entender quais são as opiniões contrárias. Eu não vou me alongar e eu quero propor ao Brasil: vamos perder o medo. Como nós vamos fazer isso? Os senhores são liderança, os senhores que têm que convocar para o povo retornar às ruas novamente. Ou será que o Supremo Tribunal Federal vai mandar prender 500 mil pessoas que vierem aqui à esplanada? Não vamos nos aproximar do Congresso, fazemos em frente à Catedral. Será que vai prender 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas? 10 milhões? Será? Não vai. Vamos perder o medo. Chega de medo. O medo nos paralisa. Juízes com medo, como é que pode? Já não podiam falar por regramento constitucional, mas com medo. O que é que eu posso dizer que vai prejudicar a minha carreira? Parlamentares com medo de exercer o seu mandato, que pode, sem qualquer motivação, ser incluída no inquérito 4879, é isso, doutora? 4879, que pode tudo. Pode ser incluído porque não vai saber, é secreto. É secreto e o Poder Judiciário, ele prima pela publicidade dos seus atos. Então, senhores ministros, senhor Supremo Tribunal Federal, os senhores sabem que estão errados. Os senhores sabem que não estão agindo corretamente. Os senhores estão numa prisão, como já foi dito aqui, porque o povo brasileiro não aceita o que os senhores estão fazendo. Eu, como um magistrado que fiquei na Justiça 30 anos, 11 meses e 5 dias, represento a voz de todos aqueles que me ligam e falam: Sebastião, agora você pode falar porque você pediu aposentadoria. Você mandou uma malta, eu não fui aposentado pelo CNJ, mas se eu tivesse ficado, seria. Seria, já estaria afastado. Então, eu pedi aposentadoria para ter essa liberdade de dizer o seguinte: essas pessoas todas que estão presas estão sendo julgadas pelo juízo incompetente, estão sendo julgadas pelo tribunal arbitrário. Arbitrário, isso tem que ser dito. Se você se atribui uma competência que não tem, você está cometendo abuso de autoridade, você está cometendo abuso de poder. E esse poder só vai baixar a bola quando o povo for para a rua e disser: chegou, basta, vamos parar a justiça que representa o Supremo Tribunal Federal. Não é o juiz de primeiro grau, não é o juiz de segundo grau. É aqueles que querem agir como políticos sem terem recebido um voto sequer do povo brasileiro. Muito obrigado. Concedo